Um presidente estrangeiro entrou no Brasil, subiu num palco e chamou o chefe de Estado deste país de ladrão e presidiário. Depois, apontou para um ministro da mais alta corte da nação e soltou, em espanhol, na frente de câmeras abertas: basura calva, lixo careca. Isso não é ficção. Não é cena de série política. Aconteceu aqui, neste sábado, em São Paulo, dentro do nosso território, com a nossa segurança protegendo quem nos insultava. Pensa nisso por um segundo. Você consegue imaginar o presidente do Brasil indo à Argentina, subindo num palco de convenção partidária e chamando o presidente argentino de ladrão na frente de milhares de pessoas? Isso geraria declaração de guerra? Rompimento imediato. Escândalo continental. Mas foi exatamente o que Javier Milei fez aqui. E parte da plateia aplaudia, com bandeiras dos Estados Unidos nas mãos, dentro de uma convenção do Partido Liberal. O que aconteceu no Pacaembu neste fim de semana não foi apenas um discurso agressivo, foi um precedente. E precedentes, na política, custam caro para quem os abre e para quem os permite. Só que a história não terminou no palanque. Longe disso. Porque o que veio depois, a resposta, os bastidores, as consequências, é o que vai te fazer entender por que esse episódio pode mudar o tabuleiro político brasileiro de uma forma que Milei claramente não calculou. Fica aqui porque o buraco é muito mais fundo do que parece. Para entender o tamanho da raiva de Milei, você precisa saber o que aconteceu antes do palanque. O presidente argentino tinha uma agenda pessoal no Brasil. Queria visitar Jair Bolsonaro, que cumpre restrições decorrentes das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. O pedido foi encaminhado pelos canais adequados e foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Simples assim, sem drama. Uma decisão judicial dentro de um processo em curso. Mas, para Milei, aquilo não foi uma decisão judicial. Foi um insulto pessoal, uma barreira que ele não esperava encontrar. E em vez de tratar a negativa pelos canais diplomáticos, como qualquer líder minimamente responsável faria, ele escolheu o microfone aberto de uma convenção partidária para despejar a frustração acumulada. Tem um detalhe que a maioria das coberturas deixou passar. Quando um dos principais veículos de imprensa transcreveu o discurso de Milei, o trecho em que ele xinga Alexandre de Moraes simplesmente desapareceu do texto publicado. Não foi traduzido, não foi mencionado. O insulto estava no vídeo, estava no áudio, estava registrado e sumiu da versão escrita. Erro de transcrição? Decisão editorial? A resposta pode ser qualquer uma dessas. Mas o fato é que um insulto público, dito em microfone aberto por um presidente estrangeiro dentro do nosso país, foi tratado como se não tivesse existido por pelo menos uma grande publicação. E essa omissão diz tanto quanto o insulto em si. Mas há algo ainda maior por trás de tudo isso. Milei não veio ao Brasil por amizade. Ele veio cumprir uma função política dentro de um alinhamento internacional que conecta Buenos Aires, Washington e o campo bolsonarista brasileiro. A presença dele no Pacaembu não foi espontânea. Foi calculada para turbinar a candidatura de Flávio Bolsonaro, com capital simbólico vindo de fora. O problema é que esse cálculo ignorou completamente como o Brasil responderia. E o Brasil respondeu. Quando um país convoca seu embaixador de volta para consultas, ele está mandando uma mensagem para o mundo inteiro. Não é gesto vazio. Não é nota de repúdio. É o equivalente diplomático de levantar da mesa, pegar o casaco e dizer: a conversa acabou por enquanto. O Itamaraty convocou o embaixador Júlio Bitelli de volta a Brasília em caráter de urgência. A reunião com o chanceler Mauro Vieira foi marcada para o menor prazo possível, entre domingo e segunda-feira. O governo brasileiro deixou claro que não ia esperar nem mais um dia para dar uma resposta formal. E aqui vale entender o peso técnico do que aconteceu. Essa convocação é classificada pelos diplomatas de carreira como um dos protestos mais graves que um Estado pode adotar sem romper totalmente as relações com outro país.
Ao retirar o embaixador de Buenos Aires, o Brasil deixou a embaixada sem seu principal interlocutor. Acordos comerciais no Mercosul ficam travados. Parcerias de fronteira perdem fluidez. Votações em blocos regionais ficam sem a voz brasileira direta. Ou seja, a Argentina começou a sentir na prática o preço do discurso do seu presidente. Agora, uma pergunta que muita gente está fazendo e que merece uma resposta direta. Por que não prenderam Milei na hora? Por que deixaram ele ir embora? A resposta é mais estratégica do que parece. Milei veio ao Brasil como chefe de Estado em exercício, e chefes de Estado estrangeiros gozam de imunidade diplomática enquanto estão em território de outro país. Prendê-lo teria violado um dos princípios mais fundamentais do direito internacional, daria a ele o papel de mártir perseguido e transformaria o Brasil no vilão da história em vez de na vítima da afronta. A resposta penal era armadilha. A resposta institucional foi o caminho mais pesado, mais legítimo e mais duradouro. Deixar Milei ir embora de mãos vazias, com uma crise diplomática no colo e sem ter conseguido absolutamente nada do que veio buscar, foi punição mais eficaz do que qualquer algema poderia ser. E o movimento foi ainda mais sofisticado do que parece. O silêncio de Lula foi estratégico. Ele não entrou na briga pessoal. Não respondeu xingamento com xingamento. Deixou o peso institucional do Estado brasileiro agir sozinho. E isso é muito mais pesado do que qualquer declaração presidencial. Quando é o Estado que reage, e não o indivíduo político, a mensagem é mais grave, mais permanente e mais difícil de ignorar. Milei veio ao Brasil esperando abastecer a oposição com energia e simbolismo. Saiu com uma crise diplomática nas costas e ainda não percebeu completamente o tamanho do que abriu. Vamos falar do que esse evento deveria ter sido. A convenção do PL no Pacaembu tinha um objetivo claro: lançar formalmente a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Era o momento de apresentar o candidato, construir narrativa, gerar imagem de força e mostrar para o Brasil que a oposição tinha projeto, nome e energia para disputar outubro. Não foi isso que aconteceu. A pauta que dominou o noticiário depois da convenção não foi Flávio candidato. Foi Milei xingando o presidente do Brasil em solo brasileiro. A discussão que tomou conta dos bastidores políticos, das redações e das redes não girou em torno do programa de governo ou da candidatura lançada. Girou em torno da crise diplomática aberta por um convidado que o próprio PL trouxe para o evento. Em termos estratégicos, isso é o que se chama de sequestro de narrativa. O partido que deveria sair da convenção como protagonista saiu como coadjuvante de uma polêmica internacional. O candidato que deveria ter seu nome na manchete dividiu, na verdade perdeu, o espaço para o escândalo gerado pelo convidado de honra. E pior, o PL pagou o preço de ter organizado o evento, ter dado o microfone para Milei e ter aplaudido cada xingamento. E tem um nome que precisa ser dito aqui, porque ele também estava nesse palco: Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo não só recebeu Milei em seu estado, aplaudiu, posou para foto e chegou a entregar uma condecoração ao presidente argentino. O mesmo presidente que, horas depois, xingaria o chefe de estado do país que Tarcísio governa parte. Isso tem um nome na política: cumplicidade de conveniência. E o eleitor paulista que acompanhou tudo isso vai ter que decidir o que fazer com essa imagem. O Itamaraty fez questão de registrar tudo com precisão cirúrgica. As declarações do presidente argentino foram consideradas uma afronta não apenas ao presidente Lula e ao ministro Moraes, mas a toda a população brasileira. E ao fazer esse registro formal, o governo brasileiro transferiu parte da responsabilidade para quem organizou o evento, convidou o palestrante e aplaudiu de pé enquanto o Brasil era insultado. Flávio Bolsonaro não foi apenas prejudicado pelo aliado. Ele foi associado ao aliado que prejudicou o Brasil. E Tarcísio, ao lado dele, também. Tem um detalhe que muda completamente a leitura disso. Aqui a história vira:
A lógica original era simples. Trazer Milei para o palco ao lado de Flávio transferiria prestígio, energia e simbolismo internacional para a candidatura. Era para ser um sinal de força. Olha, estamos conectados com o movimento global de direita, temos apoio internacional, somos relevantes. O resultado foi o oposto em cada um desses pontos. Em vez de transferir prestígio, Milei trouxe constrangimento. Em vez de mostrar alinhamento internacional positivo, expôs uma dependência de apoio externo que o eleitorado moderado enxerga com desconfiança. Em vez de mostrar força, mostrou que a candidatura de Flávio não consegue se sustentar com as próprias pernas. Precisa importar um presidente estrangeiro para fazer barulho no seu próprio palanque. E o detalhe que ninguém está discutindo com clareza suficiente é este. Milei saiu do Brasil sem ter conseguido absolutamente nada do que veio buscar. Não visitou Bolsonaro, não mudou nenhuma decisão judicial, não intimidou o STF, não enfraqueceu Moraes, não constrangeu Lula. Pelo contrário, sua presença aqui unificou o campo democrático, deu ao governo federal a posição moral de quem defende a soberania nacional contra a interferência estrangeira e colocou a oposição brasileira no papel de quem pede ajuda lá fora porque não tem condições de se sustentar aqui dentro. Isso é mais devastador do que qualquer nota de repúdio poderia ser. Mas tem um dado que torna tudo isso ainda mais irônico e que a maioria das coberturas simplesmente ignorou. Milei veio ao Brasil para emprestar prestígio a Flávio Bolsonaro. Só que Milei, no seu próprio país, está em queda livre. Pesquisas recentes mostram que 2/3 dos argentinos o reprovam. Sua aprovação despencou depois de uma sequência de escândalos. O porta-voz de confiança do governo, Adorni, foi pego em meio a uma investigação envolvendo irregularidades financeiras de cerca de $500 mil que teriam sido ocultados. A irmã do presidente é apontada por setores da imprensa argentina como alguém que cobrava pedágios informais de quem queria fazer negócios com o governo. E o próprio Milei se viu no centro de uma polêmica envolvendo criptomoedas e colocou sua credibilidade em xeque junto à parte da sua própria base. Ou seja, o homem que veio aqui dar prestígio a Flávio é um presidente que 2 em cada 3 argentinos já não querem mais. Pensa bem no que isso significa. A candidatura de Flávio Bolsonaro buscou reforço internacional e encontrou um aliado desmoralizado em casa. Isso não é força, é desespero com outro rosto. E aqui vale uma conexão que os analistas ainda estão subestimando. Flávio já carregava fantasmas que não desaparecem. A rachadinha, os 512 depósitos em dinheiro vivo nas contas de assessores do seu gabinete, a mansão de R$6 milhões explicada com lucros de vendas de chocolate, o processo que caiu por vício formal, sem julgamento de mérito, tudo isso já estava no terreno. O vídeo que o deputado Kim Kataguiri mencionou em podcast, sugerindo uma traição conjugal em festa ligada ao empresário Daniel Vorcaro, ainda não foi a público, mas a sombra paira. E agora, sobre tudo isso, Flávio carrega também o peso de ter sido o candidato que trouxe um presidente desmoralizado no próprio país para xingar o Brasil dentro do Brasil. Candidaturas sobrevivem a um fantasma. É mais difícil sobreviver a 3 ao mesmo tempo. Vamos ser precisos sobre o que a resposta brasileira significou. Lula não saiu na mídia para rebater Milei. Não gravou vídeo, não disparou no X, não convocou coletiva. Deixou o Itamaraty agir. E essa escolha foi mais poderosa do que qualquer discurso que ele poderia ter feito. Porque quando um presidente responde pessoalmente a um insulto de outro presidente, o episódio vira uma briga entre 2 políticos. Quando o Estado responde, com a convocação formal do embaixador, com a nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, com a reunião de emergência do chanceler, o episódio vira uma questão de soberania nacional. E soberania nacional é terreno onde Milei não tem nenhuma vantagem. O cerco se fechou de todos os lados.
O STF, por meio de interlocutores do ministro Moraes, deixou claro que ofensas de líderes estrangeiros em solo nacional não alteram o andamento de nenhum processo. As restrições a Bolsonaro permanecem. As decisões judiciais permanecem. A tentativa de pressão externa não funcionou, e o judiciário fez questão de comunicar isso publicamente. A oposição argentina, por sua vez, já começou a usar a convocação do embaixador brasileiro como munição contra Milei, em Buenos Aires. Afinal, o Brasil é o maior comprador de manufaturados argentinos. Uma crise diplomática com o principal parceiro comercial não é problema pequeno para um país que já enfrenta desindustrialização, desemprego crescente e cortes severos em programas sociais. Os diplomatas de carreira da Argentina estão correndo para conter o dano sem parecer que estão desautorizando o próprio presidente. E agora, a pergunta que fica no ar, e que o público tem todo o direito de querer saber: o que acontece a seguir? O relatório que o embaixador Júlio Bitelli vai apresentar ao chanceler Mauro Vieira nas próximas horas vai determinar o tamanho da resposta brasileira. Há pelo menos 3 caminhos possíveis na mesa. O primeiro é manter o embaixador afastado de Buenos Aires por tempo indeterminado. Um congelamento diplomático silencioso, mas pesado. O segundo é reduzir formalmente o nível das relações consulares entre os dois países, o que criaria obstáculos concretos para acordos comerciais, trânsito de pessoas e votações no Mercosul. O terceiro, e mais grave, seria uma declaração formal de persona non grata, que obrigaria a Argentina a retirar seu próprio embaixador do Brasil. Nenhuma dessas opções está descartada, e cada uma delas tem consequências econômicas reais para a Argentina, que depende do Brasil mais do que o contrário. O recado está dado. Enquanto Milei não apresentar uma retratação formal e pública, os canais diretos entre as duas presidências permanecem congelados, e o Brasil não dá sinais de que vai ceder primeiro. Milei veio ao Brasil com a intenção de aplicar pressão. Saiu pressionado. Veio para fortalecer um aliado. Saiu tendo enfraquecido a candidatura que veio apoiar. Veio para mostrar força. Saiu com uma crise diplomática sem precedentes nas relações entre os dois maiores países da América do Sul. Aqui não. O Brasil não é palanque de ninguém. Vamos juntar as peças. Num único fim de semana, o Brasil assistiu ao seguinte: os Estados Unidos tentaram enviar funcionários do Departamento de Estado para questionar a integridade do sistema eleitoral brasileiro e foram barrados na porta pelo Itamaraty, que negou os vistos sem cerimônia. Um presidente estrangeiro entrou no território nacional, xingou o presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal num evento de partido e saiu sem ter conseguido nada. E o candidato que essas forças apoiam chega mais fragilizado do que entrou no fim de semana. Esse não é um padrão aleatório, é um padrão que revela algo essencial sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ela não tem sustentação própria. Precisa de Trump enviando sinais de Washington. Precisa de Milei vindo de Buenos Aires. Precisa de apoio externo, porque o apoio interno não é suficiente para sustentar uma candidatura com a rachadinha no bolso, os escândalos financeiros na fila e a imagem construída exclusivamente em cima do sobrenome do pai. E o que o Brasil respondeu a tudo isso foi algo que merece ser dito com clareza. As instituições funcionaram. O Itamaraty agiu. O judiciário não recuou. Lula não abaixou a cabeça. E o país que Milei veio intimidar se mostrou muito mais sólido do que ele calculou. Isso não é pouco. Num continente onde a democracia ainda é jovem e os ataques às instituições ainda são frequentes, cada resposta firme a uma tentativa de pressão externa é uma vitória silenciosa, mas real. Agora, a pergunta que o Brasil vai precisar responder até outubro é mais simples do que parece. Quem você quer que decida o futuro deste país? O brasileiro que acorda todo dia para trabalhar aqui dentro? Ou o candidato que precisa que um presidente vizinho venha de fora para dar palanque à sua própria candidatura? A resposta para essa pergunta, nas urnas,
vai dizer muito sobre quem somos como nação. Se você quer continuar acompanhando cada desdobramento dessa história, porque ela está longe de acabar, se inscreve no canal e ativa o sino. Cada peça que surgir, a gente vai estar aqui para conectar os pontos com você. E deixa nos comentários. Você acha que esse episódio com o Milei vai custar votos reais para Flávio Bolsonaro? Ou a base dele absorve tudo sem sentir? Quero saber o que você pensa, porque até outubro muita coisa ainda vai acontecer. E a próxima pode ser ainda mais grave do que essa.